Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Aqui para trazer a mensagem de que existe vida após as drogas, existe a vida após o álcool, e o alcoolismo é uma condição, uma doença fatal, né? Incurável, porém ela pode ser estacionada desde que seja aplicado um programa muito simples em que essa pessoa evite o tal do primeiro gole. É o que os alcoólicos anônimos pregam e é o que está dando certo. Eu conheço companheiros que estão há mais de 40 anos sem ingerir uma gota de álcool, só por hoje, como eles falam, né? E esse evitar o primeiro gole faz com que a pessoa possa ter uma recuperação contínua. E os usuários de drogas, que são... tem até uma pergunta aqui que eu estava selecionando no livro Que é Dependência Química, da psicóloga Maria Luísa Bernardo. Usuários de drogas são indivíduos realmente doentes ou apenas não têm força de vontade suficiente para deixar de consumir drogas? Essa é uma pergunta muito comum. Aí fala, não, isso aí é sem vergonha, rapaz. Isso aí tá aí debaixo da ponte lá porque ele quer, porque a família dele é boa, porque a esposa dele é bonita, porque a mãe dele é uma santa. Isso aí é sem vergonha. Então a gente ouve muito esse componente de ser sem vergonha, safado, salafrário, vagabundo. Eu acho que o companheiro José aqui que tá fazendo assim com a cabeça já deve ter sido chamado de um desses adjetivos que eu tô mencionando aqui. E é muito comum também com usuários não só de álcool, mas os de droga também, né? Não, isso aí é safado, isso aí é sem vergonha, isso aí é vagabundo, né? E aí então a resposta da medicina e da psicologia é a seguinte: ao contrário do que possa parecer, o abuso de álcool e drogas nada tem a ver com deficiência de caráter ou fraqueza de espírito. Durante muitos anos, alcoolistas e dependentes foram equivocadamente tratados por familiares, amigos e empregadores como indivíduos sem força de vontade. Este enfoque moralista é página virada na história. A evolução dos estudos sobre dependência química permitiu compreender melhor a dinâmica da doença. Caracteriza o dependente a perda de controle do uso. No início, ele procura na droga uma satisfação. Com o desenvolvimento da doença e o aumento da tolerância do organismo ao químico, ele passa a buscar na droga, compulsivamente e sem controle, alívio para a dor causada por seu uso. São comoventes as histórias de dependentes que, mesmo sofrendo pelo uso, não conseguem deixar de consumir a droga. A dependência é uma doença que, em longo prazo, produz sérios danos físicos, psicológicos e sociais. Essa é a resposta dos estudantes, né, das pessoas que estudam a dependência química e o alcoolismo. Não é desvio de caráter, não é falta de vontade, nem de força de vontade. Enfim, o que o programa de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos apregoa é que se tenha boa vontade. Substitua esse negócio de força de vontade. Não dá certo. O nego fala, não, eu vou... é um orgulhosão ou outro que consegue parar sozinho, bate no peito e fala, nunca mais vou experimentar esse negócio. E vai e consegue. Talvez ele não tenha doença também, não sei, né? Cada um que sabe o tamanho da sua doença, né? Mas a boa vontade significa você se render ao programa, você estar sempre numa reunião, você admitir que tem uma doença, né, incurável, mas que pode ser estacionada. Então, nisso aí, já que o nosso amigo José, nosso amigo de AA, José,
esse nome é fictício, tá? Ele é um morador daqui da cidade, membro de Alcoólicos Anônimos aqui de Capivari. Então estamos trocando o nome do companheiro aí por José, que foi o nome que ele escolheu, justamente para preservar o anonimato dele, que é o que apregoa também as tradições de Alcoólicos Anônimos. José, já te chamaram de sem vergonha, então? Nossa, muitas vezes. Isso era de uns nomes que, aliás, eu tinha vários nomes, né? Qual você gostava mais? Eu tinha vários. Sem vergonha, vagabundo, tranqueiro, ordinário, cachorro, salafraio e assim por diante. Por aí vai. Por aí vai. Tinha algum que você gostava? Não, esse aí eu até aceito. Não, eu até aceitava assim, sabe? Chamar eu de bêbado, né? Bêbado, pá, beleza. Mas quando me chamavam de alcoólatra, aí era partir pra briga. Porque eu não aceitava, momento algum chamasse de alcoólatra. Porque alcoólatra pra mim eram essas pessoas que andavam aí debaixo de uma ponte, né? Pedindo pras ruas. Eu falava, não, isso eu não sou. Mas hoje eu reconheço que a minha doença é a doença do ainda. Se eu continuasse, eu tava lá. Chegava naquele ponto também. Pingaiada não tinha problema, era legal, né? E aí, pingaiada? Mas eu dava com a mão, cumprimentava, dava risada, né? Eu achava graça até às vezes quando eu chegava nos bar, aí o pessoal dos bar falava assim, nossa, agora chegou o tranqueira. Tranqueira eu também gostava de tranqueira. Nossa. Salafrário, eu adorava salafrário. Olha o salafrário aí, eu ficava todo orgulhoso. Quando eu falava assim, aí o cachorrão chegando aí. Então é uma coisa que eu gostava, né? Ai. Muito bem. O Jorge Pocinholo, presidente aqui do Grêmio Recreativo Alternativa, mandou uma mensagem pra gente, Jorge Pocinholo na escuta, já estou viciado, isso vicia. Viciar no programa Independência pode, viu? Aí ele falou, eu e meu amigo Sica estamos viciados, tem que ouvir. Então provavelmente seu Odracir Sica, o patriarca da família Sica, tá lá ouvindo a gente. E um abraço pro seu Odracir Sica, que eu sei que ele gosta de ouvir a Alternativa FM, ele gosta muito de ouvir rádio e dá o prazer da audiência dele aqui pro programa Independência. Abraço pra família Sica e pro seu Odracir, então, e pro Jorge Pocinholo também. Abraço, Jorge, obrigado, viu? André, oi. Tem uma outra pergunta aqui que eu ia jogar na sequência, porque tem a ver um pouco sobre alcoólatras, né? O sistema público de saúde trata os alcoolistas como doentes psiquiátricos. Por que razão? É uma boa pergunta. Boa pergunta. Porque se ele é safado, se ele é cachorro, vagabundo, por que ele é afastado como doença? Tá aí a contradição da sociedade. Pô, o cara é safado, salafrário e vagabundo, então não deveria ter afastamento, né? Por doença. E realmente o sistema público de saúde afasta o alcoólatra no CID-10 S10 como doença catalogada pelo Ministério do Trabalho. Isso se deve provavelmente há 3 razões. A primeira talvez seja o estigma social. Existe uma tendência histórica perpetuada pelo sistema público de saúde de rejeição à figura do alcoólico, considerando esse um psicopata sem força de vontade, sem caráter e desprovido de sentimentos bons, ao qual só restaria, portanto, como último recurso, o atendimento psiquiátrico. Na maioria das vezes, eles são recusados nos hospitais gerais. Segundo motivo, pode estar relacionado ao desconhecimento sobre a natureza da dependência química entre os técnicos de saúde, produto de deficiência da formação acadêmica e profissional. O conhecimento sobre a doença é relativamente novo. Diante da dificuldade de enquadrá-la, a opção recaiu sobre a categoria psiquiátrica, certamente porque, em estágios avançados, há danos neurológicos que transformam o problema do paciente em caso de distúrbio mental. A terceira e última refere-se a uma questão econômica. Dada a natureza complexa da doença, o tratamento exige a abordagem de equipes multidisciplinares dentro de um contexto clínico específico, o que torna o tratamento bastante oneroso. Oneroso significa sai caro tratar de um pingaiada. É melhor enfia ele lá no Bezerra de Menezes, aquele lazarento, e larga ele lá na última cela lá, amarra ele se for preciso, né? Verdade. O alcoólico foi tratado desse jeito durante muitas décadas. Inclusive o fundador do AA,
o nosso querido Bill Watson, ele foi um desses pacientes psiquiátricos. Ele foi amarrado numa cama lá de um hospital psiquiátrico, e se não fosse a maravilhosa santa da esposa dele, Lois Watson, ele teria morrido nessa clínica aí. E olha só, realmente Deus ainda tinha um propósito com aquele pingaiado amarrado lá, e ele falou, não, esse aí não pode amarrar esse cara aí, porque eu tô planejando fundar uma irmandade mundial aí, e ele vai salvar milhões de vidas daqui pra frente. E quem diria que aquele cara lá, tava lá todo cagado e mijado na última cela lá, ia fazer um trabalho de Deus desse, que é o programa de 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Marcão, você mencionou o CID-10 F10, né? O F10 é transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, né? Então, quando o médico coloca lá no atestado CID-10 F10, né? Ou no afastamento, já tá doidão. Então, o F10 é transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool. O F10.0, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, intoxicação aguda. O F10.1 é uso nocivo para a saúde. O ponto 2, síndrome da dependência. O ponto 3, síndrome restado de abstinência. O ponto 4, síndrome de abstinência com delírio. O ponto 5, transtorno psicótico devido ao uso de álcool. Ponto 6, síndrome de amnésia devido também ao uso de álcool. O ponto 7, transtorno psicótico residual ou de instalação tardia. O ponto 8, outros transtornos mentais ou comportamentais. E o ponto 9, transtorno mental ou comportamental não especificado. Esses aí são os F10. Nossa, todos tem relacionados ao uso de álcool. Tem 10 subcategorias para o pingaiado. Olha que importante que ele ficou. Mas quanta desgraça que traga o álcool. Que trabalho, não? Que trabalho que dá. Nossa, eu me lembro uma vez também que for falando também agora aí, né, sobre causas de médicos, hospitais, essas coisas aí. Nossa, como que eu era maltratado quando eu chegava no hospital. Mas eu chegava lá, porque uma mente fantástica, que nem a dos bêbados, nossa, não existe. Fantástico. Nossa, é fantástico. A mente do bêbado é uma mente brilhante. E ele sempre acha que os planos dele vão dar tudo certo. Os planos deles é aquele plano do Cebolinha, do gibi, né? O plano infalível. Mas aí chega uma hora lá que vai dar errado. No final dá errado. Eu chegava na Santa Casa e eu já falava pro médico, viu? Preciso de uma glicose que eu tô ruim. Se você dá uma glicose pra mim que eu vou sarar. Teve um dia que o médico enfesou comigo, né? Mas pera um pouquinho, quem que é o médico aqui? Eu ou você? Você já sabe o que você quer tomar, já tá já tá eu mesmo fazendo, prescrevendo o que eu precisava. Mas é assim, ficava lá no cantinho, abandonado lá, e o bêbado não adianta, pessoal. E por mais que você tente lidar com o bêbado, é difícil. Porque ele sempre acha que ele é coitadinho, ele sempre acha que ele tem que ser atendido primeiro. Tem que ser atendido primeiro, e quando não é, faz escândalo, viu? Dá trabalho no plantão, hein? O bicho dá trabalho. E eu vou falar a verdade, viu? Eu fui um desses caras aí que Capivari aqui foi pouco pra mim, viu? Eu aprontava mais fora. Hortolândia, principalmente. Hortolândia eu cheguei a morar na rua, né? Quando fala também que o álcool é uma doença que leva à loucura mesmo. Porque, viu, eu tinha casa aqui, de família aqui em Capivari, né? Eu tinha tudo. Mãe, as irmãs, eu tinha tudo aqui em Capivari. Preferiu virar andarilho. Agora fale pra mim se isso aí é uma coisa normal. Não é. É doença. É doença. E o álcool me levou a essa loucura. O álcool me fez chegar até aí. Aí morando na rua, né? Pedia comida. E muitas das vezes a doença também era tão sem vergonha que na realidade a gente, que eu acabei de falar, o bêbado tem uma mente brilhante. A gente dava cada desculpa nas casas das pessoas e falava um monte de coisa que precisava de dinheiro para comprar um remédio, um dinheiro para fazer tal coisa, tá? Mas as pessoas tinham dó e vinham com a comida pra gente. Você tá com fome, toma um pratinho de comida. Olha, Deus que me perdoe, até pecado falar isso, mas muitas das vezes a comida a gente jogava fora. Porque na realidade queria o dinheiro, né? Queria o dinheiro para beber. Lógico. Porque não era a minha doença, era bebida, né? Não era comer. Eu comer não ia adiantar nada para mim. Eu queria beber. E muitas das vezes jogava até a comida fora, mas quando pegava um dinheirinho, aí era aquela alegria. Parecia que tinha ganhado na Mega Sena, né? Dando para comprar aí. R$2. Com R$2. Com R$2 fazia um estrago.
Fazia um estrago. Aí minha vida foi dessa maneira, né? Até que apareceu na minha vida um programa de Alcoólicos Anônimos, que mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje eu tenho um prazer de ser maravilhoso. Nascer de novo. José, você sabe que eu tenho um parente que ele é médico. Quando ele ele se formou pela USP, e quando ele fazia lá em São Paulo, quando você forma pela USP, você faz residência no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o hospital mais movimentado da América Latina, né? É uma bagunça, é uma loucura aquele lugar, né? O plantão lá no PS, né, no pronto-socorro, diz que é um movimento desgraçado. Nossa, assim, imagina uma cidade com 10 milhões de habitantes, com o principal hospital de lá, o que não entra lá, né? E aí, o que mais atrapalhava o plantão dele, ele fala isso pra mim, é pinga. É pinga. O pingaiada é o chato do plantão. E às vezes o médico já tá 2, 3 dias virado, não aguenta de sono, porque eles têm uma jornada terrível, porque quando eles estão se formando, eles têm que trabalhar 14 horas e virar várias noites e tal, e ele ficava puto quando chegava um desgraçado de um pingaiada, porque que nem nós. Dá trabalho. Que ficava, já prescrevia, já chegava lá sabendo que doença que tinha, já mandando ordem para enfermeiro, para um cheiro de cachaça do caramba, estragando todo o plantão dos caras. Né? Aí ele tinha que dar glicose, mas ele falou para mim, eu falei, mas é verdade isso aí? É verdade. Ó, tem 2 maneiras de você administrar a glicose. Pode ser intravenosa, como o pingaiada quer tomar para sarar, ou então do jeito que ele fazia. Existe um xarope de glicose que é como se fosse aquele caro que vende no supermercado, mas é um sem sabor, que é a glicose pura em forma de xarope. E você pode enfiar via anal. Nossa, aí não. E aí, e tem o mesmo resultado. E aí ele, com raiva dos pingaiadas, quando atrapalhava o sono dele, que ele tava tentando dormir lá no plantão, ele falava, dá o xarope lá via anal pra esse pingaeiro lá. E aí o pingaiada lá falando, eu preciso de glicose. Então, peraí, deita aí que você vai tomar a glicose agora. E dava a glicose via anal pro cara. Ainda bem que na minha época... Você não chegou a tomar glicose via anal, não, né, José? E também nem vou tomar porque eu tenho já em minha mente que eu não posso mais voltar a beber. Ah, que bom, viu? Porque isso é um dos problemas que causa. Você falou que é a doença do ainda. Volta a beber, que é capaz de você ainda tomar uma dose de glicose anal. Mas um motivo a mais para eu não voltar a beber. Aqui, eu vou continuar com as perguntas do livro O que é Dependência Química, psicóloga Maria Heloísa Bernardo. Uma pergunta muito pertinente também. Por que dizem que dependência é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal? Então, os especialistas em dependência química e alcoolismo falam assim: a classificação da doença primária significa que ela não é apenas mero sintoma de outra enfermidade subjacente. Antes de tratar problemas secundários gerados pela dependência química, seja de origem clínica, seja comportamental, é preciso controlá-la. Pesquisas recentes mostram que algumas pessoas nascem com maior predisposição para a dependência química, fato que reforça a sua condição de doença primária. Como a diabetes, ela é crônica, porque não tem cura, mas pode ser controlada mediante a abstinência do uso de substâncias psicoativas. É progressiva, porque se não for detida, avança para estágios de maior gravidade, podendo levar o portador à morte por falência de órgãos e acidentes de toda a natureza, o que torna ela uma doença fatal. Exatamente. Então, se o cara continuar usando droga ou bebendo, que é mais ou menos a mesma coisa para cada um dos seus dependentes, ele vai morrer. Geralmente morre antes de dar falência nos órgãos, o cara vai ter um acidente. Porque é muito atrapalhada. É muito atrapalhada. Eu andava bêbado a milhão de moto por São Paulo, que nem aqueles cachorro louco. Lá chama cachorro louco aqueles motoboy, né? Só que o motoboy, ele é um profissional que faz entrega e ele tá sóbrio, geralmente, né? E eu achava que eu era o cachorro louco, mas bêbado.
Então imagine um cara bêbado com uma moto a 100 por hora no corredor. Vrum, 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 vrum. Ah, mas eu passava levando espelho, dava com o joelho em quina de carro, arrebentava com... Nossa senhora, vou te falar pra você. Marcão, recebi uma ligação aqui. Oh, que legal. De um amigo meu, muito querido, ele chama Lima, ele mora lá no Engenho Velho. Faz 3 anos que não tá bebendo também. Oh, maravilha. Eu conheci ele quando eu fui candidato a vereador, há 4 anos atrás aí, né? E ele guarda um carinho muito grande por mim, cara. Eu fiquei até legal. surpreso e emocionado. Ele falou que quer me ver de novo. Vou lá tomar um café na casa dele qualquer dia, dar um abraço nele. Vou aparecer aí, Lima. Um abraço pra você então, viu? E tenha certeza que dias melhores vão surgir na sua vida, né? Com certeza. Tenha paciência, tenha calma, né? Tenha fé aí num poder superior, né? Em Deus. Fique tranquilo que tudo vai se encaminhar, tudo vai dar certo na sua vida aí. Você é uma pessoa muito querida, viu, Lima? E eu vou aí dar um abraço em você aí na sua casa pessoalmente. Se não conseguir ir hoje, saindo aqui da rádio, durante a semana eu apareço aí. Fique em paz. Beleza, Lima? Beleza, legal. Muito bem, vamos ouvir uma musiquinha rapidão? Vamos sim, André. Vamos ouvir Rosa de Saron, Meu Lugar. Presta atenção na letra dessa música, Lima. Você vai gostar, essa música é pra você, viu? Muito bem. Voltamos depois dessa música super agradável do Rosa de Saron, Meu Lugar. E hoje eu tô no meu lugar. Você tá no seu lugar hoje, José? No meu lugar, com certeza. Tá no seu lugar hoje, Marcão? Eu também tô no lugar certo, viu? Lugar certo. Muito bem. A gente tá com uma ligação na linha. Quem que é, Marcão? Ah, dona Verinha, né? Dona Verinha. Alô? Alô, Aí. Ô, dona Verinha. tudo bom? Tudo bem, agora melhor que a senhora ligou pra rádio aqui, ó. Obrigada. Só fale mais alto. Tá, obrigada. Muito bem. Dona Vera, que é membro de Alanon, né, Marcão? É membro de Alanon e precisa falar pra gente o que a companheira, um familiar que tiver problema de alcoolismo na família, dona Vera, a senhora recomenda procurar o Alanon? Sim, o Alanon é muito importante, porque vai nos orientando. Vocês sabem que a família adoece junto com o dependente e a gente precisa de muita ajuda para saber conviver com o dependente, para ajudar, para encorajar, para animar. É muito importante o Alanon. A literatura, tanto do AA, que eu amo as reuniões do AA também, que eu já falei muitas vezes para vocês. Legal. Amo a reunião do Alanon. A literatura é riquíssima, sempre nos fortalece. Eu fico em casa almejando o dia da próxima reunião. Olha. Amo a reunião do Alanon. Olha que legal. E lá vocês, as companheiras e companheiros do Alanon, eles trocam experiências no sentido de ter um desligamento com o amor, de evitar a facilitação da doença do seu alcoólatra? Sim, porque o familiar, por não conhecer muito bem a situação da doença, acaba às vezes facilitando para o dependente buscar a substância que ele está acostumado a usar. E a gente nas reuniões vai aprendendo a evitar essas situações, que a gente sem querer acaba colaborando com a dependência em vez de ajudar. Enquanto a gente não participa de um grupo, a gente comete vários erros. Querendo ajudar, a gente erra. Então, nas reuniões, a gente aprende a evitar situações que facilitem o uso da substância. Aprende a compreender o nosso familiar, aprende a ter mais calma e aprende a melhorar os nossos próprios defeitos. É um processo lento, a gente não pode chegar ali e querer achar uma fórmula mágica para que isso aconteça. É lento, depende muito da nossa perseverança, da nossa presença nas reuniões. Então eu recomendo às pessoas que têm problema na família com um dependente de álcool, de drogas, para procurarem o Alanon, domingo às 9 horas da manhã, aí na rua André de Melo, 286. Tem a reunião do AA no mesmo horário, então o dependente vai para a reunião do AA
e o codependente, o familiar, vai para a reunião do Al-Anon. Olha que legal, dona Vera. A gente tem uma personagem que a gente inventou aqui no programa Independência, que a gente chama ela de Dona Maria, né? A Dona Maria é uma codependente típica que não tem recuperação e que ela tem um filho chamado Júnior, que também é um nome fictício, e esse Júnior de manhã cedo, todo domingo, ele fala que ele vai na feira comprar um frango para o almoço. E aí ele pede a chave do carro para dona Maria e R$20. E aí ele nunca volta com esse frango. Você recomendaria para essa Dona Maria aí que emprestasse o carro e desse R$20 para esse rapaz? Não, ela deve não emprestar. Melhor ela ir buscar o frango. Porque ela não consegue almoçar. Nenhum domingo tem almoço lá. Vontade de comer esse frango, melhor buscar. Vai buscar. Obrigado, dona Vera. Obrigado pela participação. Eu acho que já ajudou muitos dos nossos ouvintes que têm um problema de alcoolismo na família. E a recomendação é essa: procurar o Al-Anon. Obrigado, dona Vera. Às vezes as pessoas têm vergonha, mas à medida que a gente participa, a gente, pelo contrário, a gente tem orgulho de participar desse grupo, que é o Al-Anon, como os dependentes também devem ter orgulho de participar do AA, que é um grupo abençoado. O Poder Superior iluminou muitos fundadores, que é assim muito importante, é muito sábia a colocação, a literatura, é de uma sabedoria sem limites, muito lindo. E eu ligo sempre para vocês e tenho vontade de gritar para o mundo ouvir o programa. É muito bacana. Lindo, muito lindo. Deus abençoe vocês, o companheiro que saiu hoje dando depoimento também, e vocês que estão aí todos os domingos. Deus abençoe muito vocês. Obrigado, dona Vera. Obrigado, dona Vera. Tchau, dona Vera. Obrigado pela participação. Beijão, obrigado. Legal, dona Vera. Olha só, é engraçado como esse programa modifica realmente as pessoas. Eu conheci a dona Vera, ela ainda não tinha essa familiaridade com a programação e conversamos bastante sobre o problema de codependência dela, e ela ainda muito crua no programa. Nossa, agora ela deu uma aula de Al-Anon aí que eu fiquei até besta. Parabéns, dona Vera, muito obrigado, viu? André, oi. Tem uma pergunta aqui que eu acho que serve para nós, viu? Será? Quase todo o alcoólico acha que não tem problema com a bebida e pode parar quando quiser. Se o alcoolismo é uma doença, por que os alcoólatras não aceitam que precisam de tratamento? Que pergunta boa, hein? Você achava que tinha problema com álcool durante um tempo? Você demorou para perceber isso, senhor José? Olha, na realidade é assim, o negócio é meio lento, sabe? É lento, porque é assim, eu achava assim, eu quando quiser parar de beber, eu paro, eu consigo, eu não tenho problema com álcool. Só que numa dessas aí é só perda, só os estragos, e fui causando muitas coisas em minha vida. Só que até realmente cair a ficha, pra mim, no meu caso, pedir ajuda é demorado, é complicado. Mas ainda bem que o Poder Superior, né, tem um plano na minha vida que mostrou pra mim o lugar certo e as pessoas certas. E hoje, graças a Deus, eu me encontrei. Olha que legal. A resposta do livro que é Dependência Química a essa pergunta é a seguinte: a negação da doença é uma das principais características do alcoolista. Vem sempre acompanhada da ilusão de que pode controlar o seu uso. Estes dois mecanismos de defesa constituem sérios obstáculos, muitas vezes intransponíveis, à recuperação, pois escondem do dependente a sua dolorosa realidade. Em um estágio inicial da doença, o alcoolista nega o problema, porque o consumo de álcool ainda não provoca danos físicos ou comportamentais perceptíveis. No estágio médio, ele não consegue atribuir os problemas de sua vida ao uso e, na maioria das vezes, acredita ingenuamente que o álcool é a solução para eles. Já no estágio crônico, seu pensamento e juízo apresentam-se comprometidos por danos neurológicos. A dependência química é uma doença crônica bastante insidiosa. Instala-se gradativamente, permitindo que o seu portador vá se ajustando à sua evolução. Com os dependentes,
Como os dependentes se adaptam à doença, quase sempre não conseguem fazer distinção entre beber e abusar da bebida. Você vê então que o alcoolismo tem 3 estágios bem marcantes, né? Bem característicos, né? E no primeiro o cara não deu nada ainda, né? Tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. No segundo, você tá desempregado, você bateu o carro, mas não foi por causa do... Não. Ele defende a pinga com unhas e dentes, né? Verdade. Nossa senhora, como o cara nega, né? E depois no estágio final aí já não dá mais, porque a cabeça dele nem funciona direito. Aí não dá pra ele falar que é por causa da pinga, porque ele já tá doido mesmo. Mas até ele chegar, né, a esse ponto dele admitir realmente que o problema é o álcool, demora um pouco. Demora. Mas eu também fazia muito disso, né? Se eu tava nervoso, eu ia beber. Se eu tava contente, eu ia beber. Se eu tava triste, ia beber. Chorando, ia beber. Quando não tinha problema nenhum, eu inventava, criava problema para poder beber. Então, pro álcool, a gente é a mente incrível do alcoólogo. É a mente incrível. É a mente incrível. Marcão. Diga lá. Marcão e o companheiro José aí. Você mencionou Bill W, né? Que foi fundador do Alcoólicos Anônimos. A Luz W, que foi a mulher de Bill e fundou o Al-Anon. Ontem completou-se 60 anos da morte de Dr. Bob, que é cofundador de Alcoólicos Valoroso Anônimos. Dr. Bob, nossa senhora. Eu vou ler um trechinho da última mensagem escrita por Dr. Bob, né? Linda. Antes do Dr. Bob faleceu de câncer, né? Infelizmente foi levado por um câncer, mas essa é a última mensagem dele. Vou ler em 2 etapas aqui pra gente, né? Ele inicia: meus queridos amigos em AA e do AA, fico bastante emocionado ao ver diante de mim um vasto mar de faces, com o sentimento de que possivelmente alguma pequena coisa eu fiz há alguns anos atrás para tornar este encontro possível. Fico emocionado também quando penso que todos nós tivemos os mesmos problemas, que todos nós conseguimos os mesmos resultados proporcionalmente ao nosso zelo, entusiasmo e persistência na detenção da marcha da nossa doença. Se vocês me permitirem a inclusão de uma pequena nota pessoal neste momento, quero dizer que estive acamado 5 dos últimos 7 meses e minhas forças não retornaram como eu gostaria. Assim, meus comentários sobre o necessário serão muito breves. 2 ou 3 coisas vieram à minha mente, às quais eu gostaria de dar um pouco de ênfase. Uma é a simplicidade do nosso programa, do programa de AA. Não vamos perder isso tudo com os complexos de Freud e coisas que são interessantes para o pensamento científico, mas temos muito o que fazer com o nosso atual trabalho no AA. Os nossos 12 passos, quando experimentados até o último, resumem-se todos eles as palavras amor e serviço. Nós entendemos o que o amor é, nós entendemos o que o serviço é. Assim vamos manter essas 2 coisas em nossos pensamentos. Lembramos também de guardar a nossa língua para não errar e que se tivermos que usá-la, usemo-la com bondade, consideração e tolerância. Esse é um trecho aí da última mensagem de Dr. Bob, cofundador de Alcoólicos Anônimos. Sensacional, hein? Sensacional. Ele é conhecido lá na Irmandade, essa mensagem, como mantenha-o simples. Mantenha-o simples, sim. Daqui a pouquinho eu leio o finalzinho aqui dessa mensagem. Você sabe que um fato curioso de Dr. Bob é que o grupo que ele frequentava, né, lá na cidade dele, de Alcoólicos Anônimos, alguns membros só souberam que ele era o Dr. Bob, cofundador de Alcoólicos Anônimos, após o falecimento dele, né? Olha, isso que é manter o anonimato. Isso que é manter o anonimato. Viu? Verdade. E não sei se procede, mas eu li que até hoje na cadeira onde ele sentava nesse grupo não senta ninguém. O lugar dele continua lá. Olha que legal. Bacana, né? Bacana mesmo. Grande doutor. Engraçado que a maioria dos grupos de AA que eu já visitei começa, né? A gente tem que assinar um livro, né? Não tem, né? Se a gente quiser, a gente assina um livro colocando o nosso primeiro nome e sempre vem lá Poder Superior, número 1, número 2 Bill e número 3 Bob. Isso. Toda reunião eu vejo essa ordem assim, então eles estão sempre presentes em qualquer reunião de AA. É um respeito que os membros que ficaram aí levando essa mensagem continuem homenageando aos seus cofundadores, um respeito e um agradecimento
agradecimento, né? Por eles terem sido aquinhoados com tamanha iluminação a ponto de inventar ou de reinventar um programa como esse, né? Maravilhoso. Muito bem. E cá estamos nós outra vez. Chegamos de volta. De ouvir essa musiquinha bem agradável, né? Estávamos aqui falando sobre Dr. Bob, sobre Bill, né? Inspirou, sobre né? Alcoólicos Anônimos, mas lembrando que André Canobel e Marco Melo não ganham nada, né? Financeiramente falando, para fazer o programa Independência. Não. Né? Voluntários. Somos totalmente voluntários para levar aí a mensagem de Alcoólicos Anônimos e das outras irmandades também, levar a mensagem de recuperação, né? Mostrar que uma vida após o álcool é possível, né? Eu estava pensando nisso aqui, né? Pode ter gente que acha que a gente ganha alguma coisa, né? E outra, né? Somos voluntários de uma associação chamada ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, que foi um incentivo dessa associação e do Grêmio da Rádio Alternativa que surgiu essa ideia. E aí pegaram e falaram: quem que vai fazer esse programa? Eu conheço 2 gordelos lá que eu acho que eles têm o dom de pegar esse microfone aí. E cá estamos nós só dando de graça o que nós recebemos de graça. Exatamente, André Canobel. Muito bem. Ô José, conte uma passagem aí da sua vida no alcoolismo. Eu sei, você disse que morou na rua, eu sei que você pedia comida nos restaurantes pro pessoal, né? E o pessoal dos restaurantes ficaram incomodados em algum momento. Por quê? O que aconteceu? O que você aprontou? Não, porque na realidade é assim. Quando a gente vai, no meu caso, né? A gente estava sempre no mesmo lugar, na mesma hora, né? Porque nos primeiros momentos, o que acontece? Como eu já falei, a gente tem uns dons, né? De contar umas mentiras que a gente... Era um absurdo. Persuasão. Então, as pessoas acabavam acreditando. Eu peguei amizade com um rapaz no restaurante, aí na cidade de Montemor, e esse cara ficou meu amigo, né? Só que na realidade, o bandinho que a gente morava, eram 5, 6 mais ou menos, né? E eu, com a minha cara de pau, né? Com a lábia torta que eu tinha, que o álcool fazia isso comigo, né? E eu peguei amizade com esse cara aí e fui falando da minha situação, que eu morava de rua, né? E não tinha o que comer. Aí ele falou assim pra mim: então fala o seguinte, vocês estão em quantos? Nós estamos em 7 mais ou menos. Olha, mas eu gostei da sua pessoa, você vem aqui todo dia, então você vem aqui, você pega as suas marmitas e você pega e você leva lá a marmita pros seus amigos, mas eu quero só você aqui todo dia. Só que o negócio começou a ficar chato, porque parece que não, mas entre os pingaiadas também rola briga entre os pingaiadas. Entre os moradores de rua também rola briga. Entendeu? Aí chegava jogo de poder, né? Um jogo de poder, né? Aí começou a chegar um certo momento que eu já estava sendo obrigado, parece, a pegar comida porque esse vagabundo. Né? Aí eu peguei e falei assim: mas peraí, mas todo dia não, se você não for lá, nós não almoça. Então eu já estava assim na obrigação. E com isso comecei a me revoltar, né? Aí até que um dia eu cheguei lá tudo estragado, né? Porque o bêbado é assim, ele não consegue ter a mesma personalidade, né? Um dia ele tá de um jeito, outro dia ele tá do outro. Até que foi um dia depois, né? Que acabou o convênio com o restaurante. Convênio? Acabou. Porque o cara me xingou. Eu já cheguei bagunçando, que tava demorando para trazer o almoço para mim, né? Além do cara dar comida de graça todos os dias para mim, para nós lá, e se chegou no horário lá, não tava vindo a comida, comecei a ficar bravo com o cara. Aí foi o dia que eu fiz um escândalo lá, queria brigar com o cara, né? E simplesmente o cara fez o que todos faziam para mim, me expulsou de lá. Então aí acabou o convênio com o restaurante. E aí virou em brigas, né? E tem mais algumas histórias também. Hoje eu dou risada, né? Eu rio. Porque tem uma coisa que eu aprendi também, que a gente só ri do problema quando a gente já superou. Quando passou, né? Mas isso aí, eu vou falar isso daí, mas é para as pessoas que acham, né? Que tem dúvida ainda, né? Que o álcool não é uma droga. Se você acha que o álcool não é uma droga, então veja o que aconteceu comigo, né? Através dessa história que eu vou contar, desse fato, né? Que eu vou contar. Aí você vai analisar aí na sua casa, onde você estiver. Talvez você esteja aí agora aí sentado, deitadão no sofá, com uma dor de cabeça, com uma ressaca, achando que você fez tudo. Mas se você não fez isso, né, que eu vou falar, você vai fazer um dia. Continue pro copo que você vai ver. Eu tava aí um dia
tava tendo um rodeio, né? Aqui na cidade de Capivari. E bebi. Aquele dia eu bebi que nem, nossa, eu tava bebendo tudo que viesse pra cá. O que continha álcool, aquele dia eu bebi. E aí fui eu, mais um colega meu pro rodeio. Aí, rapaz, chegou uma hora lá que eu comecei, viu, algo diferente. Mas eu vi, a pinga deu uma visão pra mim. Eu vi uma loira bonita, rapaz, com olhos azuis. E eu falando pro colega meu, mas já tava tava delirando com a pinga. Eu falando pro colega meu, viu, você tá vendo aquela loira lá? Era alucinação, mas né, José? Era alucinação, não tinha ninguém. Existia uma pessoa. Não existia. Era uma visão mesmo. Era uma visão mesmo. Olha. Aí o colega meu falava, mas que loira, rapaz, você tá vendo? Eu falava, aquela ali, ó. Ele falava, você tá louco, rapaz? Eu falava, eu acho que sim, eu acho que não, sei lá. Mas eu vou sair aquela loira lá. Tá. Aí vai que vai. Quando eu pensei que não, mas a minha mente, né? Eu saí mesmo com essa loira. Mas eu não tinha ninguém ao meu lado, né? E aí começa a realidade do pingaiado. Aí eu peguei e saí. Olhei pra trás, meu colega já não tava mais. E na minha intenção eu tava com essa loira do meu lado. A pinga, gente, vai dando esses delírios na gente. E o engraçado que não foi tanto eu ver essa loira falsa que não existia. O engraçado foi o lugar que eu fui parar. Não sei se vocês acham que nem imaginam um lugar que a pinga me levou, meu delírio me levou. Você faz alguma ideia, não? Você acabou no pasto, né? Acordei, cara, no meio do mato. Mas por eu acordar no meio do mato, tudo bem. Pode falar assim, mas o cara tava cansado, o cara acordou no meio do mato. A outra questão também não é acordar no meio do mato, é como eu acordei no meio do mato. Como? Pelado. Mas nem zorba. Mas sem roupa nenhuma, do jeito que via o mundo. Eu acho que você deve ter feito amor com a sua alucinação. Eu também. E tirou a roupa. Mas sei lá. Mas eu não senti prazer nenhum. Aí, veja bem. Puxa, acordei lá pelado, cara. Eu falei, mas e agora? E pra contar pra vocês também, que eu era casado. Ai. Eu era casado com a primeira esposa. Aí, eu peguei e falei assim, nossa, pelado aqui, o que eu vou fazer? Mas o lugar que eu tava pelado, era um lugar tão próximo da minha casa, mas a pinga, cara, me deixou tão com a cabeça virada, tão, sei lá, fora do cabo, que eu não conseguia mais acertar o rumo da minha casa. E era perto da minha casa. E nessa época eu morava ali no Alto Castelani, né? E eu fui parar, cara, pelado, lá na usina Santa Cruz. Meu Deus. Mas o engraçado, tudo não foi só isso aí, né? O engraçado o povo te viu pelado na rua? Vai ver no final da história. Aí eu, no meio do mato, correndo, cara. Eu falei, e agora? Aí eu achei um pedaço de pano. Só que um pedaço de pano pequeno. É aqueles tipo assim, se eu tapar a frente, atrás vai ficar aparecendo. Se eu tapar atrás, a frente vai ficar, porque o pano não fazia a volta completa. E olha que eu sou magrinho. Tá. Aí eu tava andando de um lado, andava do outro. Quando vinha a condução de um lado, do lado de frente, eu tapava a frente. Quando vinha pra lá de trás, eu tapava atrás. Né? E aí, cara, o mais engraçado de tudo que a minha mente brilhante de bêbado, eu no meio do pasto, cara, eu encontrei uma égua. Uma égua lá, e na minha mente tava assim, eu falei, eu vou pegar essa égua, eu vou subir em cima dessa égua e vou chegar em casa com essa égua, pra mim não ir embora de pé. Mas só que o negócio foi tão estranho, cara. Galopando peladão. Mas não cheguei a galopar na égua. O negócio foi tão estranho, cara, que quando eu tava alisando a égua, pra amansar a égua, pra mim subir em cima da égua, isso é a minha mente, pra mim ir embora pra casa. Só que quando eu tava amansando a égua, quem que chegou? O dono da égua. O dono da égua. Chegou. Pensou que você tava com má intenção com a égua. Eu não pelado, sei, negão. Eu não sei quem achou que eu tava. Que eu ia fazer com a égua. Mas na realidade, na minha mente, eu só ia amansar a égua pra mim ir embora com ela. Né? Aí chegou não só o dono da égua, né? Como a mulher dele, as crianças dele. E pra ajudar, 2 cachorros. Nossa. Primeira coisa que ele fez, os cachorros. Soltou os cachorros assim, nem. Eu saí correndo, pelado, né? Aí atravessei um rio, pelado, aí foi a hora do pano. Aí achei o pano, tudo, aí tô indo embora, fui pra lá na Santa Cruz, cara. Aí eu pedi carona, passava uns caminhão de cana nessa época aí, e eu pedia carona, cara. Aí pedi carona, mas quem que vai dar carona pra um negão pelado, né? Correndo, assustado. Ninguém dá essa carona pra mim. Aí foi até o ponto, cara, de eu chegar na Santa Cruz.
E a Santa Cruz foi justamente o lugar que eu nasci ali, cara. Nossa senhora. Aí conhecia todo mundo. Todo mundo, cara. Apontava assim, ó José ali, ó José. Todo mundo. Mas na situação que eu cheguei, né? Lá. Olha. Cara, estragado, pelado, acabado, humilhado, esparrapado, sabe? Coitado. Mas você não morava ali na Santa Cruz nessa época? Nessa época eu já não morava, mas eu saí de lá, né? Mas aí você tinha que ir até o Castelano. E como que você chegou no Castelano? Mas então, saí por sorte minha, que tem uns parentes meus que moram lá na Santa Cruz, morava lá nessa época. Te deram uma ajuda. Me deram roupa pra mim, me deram o que vestir. Aí, tudo bem. Só que o problema maior depois, né, é... E a vergonha? A vergonha. E pra chegar em casa, né, depois... Cheguei tudo, mas dali pra frente, eu acredito, acho que foi por causa disso que o meu casamento não deu certo. Eu desconfio também. Eu desconfio que foi por isso. Mas tem mal que vem pra ver. Hoje, graças a Deus, estou bem casado com uma ótima esposa. Então aquilo não era pra ser pra mim mesmo. O José, o Lima, que já tinha ligado aqui, ligou de novo. Ele perguntou se você gostava de tomar bombeirinho igual ele. Eu tomava. Tomava bombeirinho, eu tomava carquejo. Né? Eu gostava mais, na realidade a bebida minha preferência era o carquejo. Mas quando não tinha carquejo, aí o resto mesmo que tinha álcool. Qualquer coisa que tinha álcool. Muito bem, tá respondido aí, Lima, que parou de beber 3 anos, olha que legal. Parabéns, Lima. Parabéns, Lima. Vou visitá-lo, não esqueça disso, que eu vou aí, vou levar ele pra conhecer, pra pegar uma reunião de AA. Isso. Mas será muito bem-vindo lá na contribuição, vai ajudar muito, também, né? Uma pessoa que já tá 3 anos sóbria já tem muita história pra contar. Com certeza. Ô José, daqui a pouco nós voltamos a saber mais histórias suas. Tá, ok, e tem muitas. André, eu estou aqui com o texto básico de Narcóticos Anônimos, continuando o que eu comecei na semana passada, no domingo passado, sobre o último capítulo do livro do texto básico do livro azul de Narcóticos Anônimos, mais será revelado. Você sabe que a única coisa que Narcóticos Anônimos se compromete com o seu membro é isso aqui, ó. Narcóticos Anônimos promete somente a libertação da adicção ativa. A solução que nos escapou por tanto tempo. Seremos libertados das prisões que nós mesmos construímos. Vivendo só por hoje, não temos como saber o que nos vai acontecer. Frequentemente, nos surpreendemos com as coisas, como as coisas dão certo para nós. Estamos nos recuperando aqui e agora, e o futuro é uma jornada emocionante. Se tivermos feito uma lista de expectativas quando chegamos ao programa, teríamos nos enganado. Problemas de vida desesperadores tiveram um desfecho agradável. A nossa doença foi detida e agora tudo é possível. Cada vez mais nossas mentes vão se abrindo a novas ideias em novas áreas de nossas vidas. Escutando atentamente, ouvimos coisas que funcionam para nós. Essa capacidade de ouvir é uma dádiva que cresce à medida que crescemos espiritualmente. A vida assume um novo significado quando nos abrimos para esta dádiva. Para podermos receber, temos que estar dispostos a dar. Em recuperação, nossas noções de diversão se modificam. Tornamo-nos livres agora para apreciar as coisas simples da vida, como o companheirismo e a harmonia com a natureza. Agora somos livres para desenvolver uma nova compreensão da vida. Quando olhamos para trás, somos gratos por nossa nova vida, muito diferente dos acontecimentos que nos trouxeram aqui. Quando usávamos, pensávamos que nos divertíamos, e quem não usava era privado disso. A espiritualidade nos permite viver a vida em sua plenitude, sentindo gratidão por sermos quem somos e pelo fato de fazermos, pelo que fizemos de nossas vidas. Desde o começo de nossa recuperação, descobrimos que a alegria não vem de coisas materiais, e sim de dentro de nós. Descobrimos que quando perdemos a autoobsessão, somos capazes de compreender o que significa ser feliz, alegre e livre. Uma alegria indescritível vem de partilhar do fundo do coração
Não precisamos mais mentir para ganhar aceitação. A Narcóticos Anônimos oferece a adictos um programa de recuperação que é mais do que apenas uma vida sem drogas. Esta maneira de viver não é só melhor do que o inferno que vivíamos, é melhor que qualquer vida que tenhamos conhecido. Encontramos uma saída e vemos que funciona para outros. A cada dia mais será revelado. Muito bom. É assim que termina o livro azul de Narcóticos Anônimos, um programa irmão do AA, né? Veio, né? Derivou-se do AA, mas conseguiu também uma maneira muito interessante de ajudar narcóticos, pessoas que têm problemas com drogas. Marco Melo, diga mesmo. Você já ouviu a música A Montanha Mágica da Legião Urbana? Não lembro. Renato Russo, ele era dependente de heroína, né? Né? E ele fala nessa música, um trechinho dela sou meu próprio líder, ando em círculos, né? Descreve que está perdido, andando em círculos, né? Me equilibro entre dias e noites, minha vida toda espera algo de mim. Um pouquinho mais pra frente, ele fala, minha papoula da Índia, minha flor da Tailândia, eis o que tenho de suave e me fazes tão mal. Olha só. E depois ele fala que um outro agora vive minha vida, sei o que ele sonha, pensa e sente. Não é por incidência a minha indiferença, sou uma cópia do que faço, o que temos é o que nos resta e estamos querendo demais. Ele descreve um pouco sobre essa dependência dele nessa música, eu vou tocar ela pra gente ouvir. Opa, maravilha, não conhecia não, André. Você vai gostar, presta Legal. atenção que ela fala muito sobre a dependência química, essa música. Chique. Programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem, voltamos com o programa Independência. A voz da recuperação. Isso aí, hoje com o companheiro José aqui de Alcoólicos Anônimos, altos bate-papos aqui nos bastidores, viu? Enquanto vocês estão ouvindo música, a gente tá cascando a lata com as histórias, histórias bem loucas que a gente conhece aqui. Eu ouvi essa vinhetinha aqui do Narcóticos Anônimos agora, e, né, o Lima que ligou aqui pra gente e falou que parou de beber sozinho e tal, né? Parabéns, né? Exige uma... É raro isso aí, viu, Lima? Muito raro. Um grande esforço, né? Um grande esforço para de beber sozinho, né? Mas o que acontece nessas reuniões de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, vai justamente além de parar de beber, né? Aborda a recuperação da sua dignidade, da sua autoestima, ajuda você a recuperar a sua credibilidade, né? A sua imagem. Ontem eu e Marcão estivemos visitando o grupo Santa Bárbara de Alcoólicos Anônimos. Muito falou-se sobre recuperar o nome, né? Eu era o Picolé de Pinga, hoje eu sou o fulano. Eu era o Pingaiado, o Pé Inchado, hoje eu sou o Beltrano. Né? Então você recupera a sua personalidade, a sua dignidade, né? Você recupera caráter. Então o que acontece dentro dessas irmandades é justamente isso, né? É recuperação, né? Vai além de parar de beber. Mas parabéns, Lima, por essa boa vontade aí de parar de beber, e vou levar você numa reunião de Alcoólicos Anônimos, hein? Vou passar a visitar você e a gente combina. Né, José? É isso aí. Muito bem. Chegou aqui aquele companheirinho também que já passou por aqui, o Rodrigo. É Rodrigo o codinome dele, né? Rede Alternativa. Muito bem. Ô José, me conte uma coisa, você é pedreiro, né? Isso. No tempo que você estava na ativa aí, na sua bebedeira, né, no seu alcoolismo, você trabalhava como pedreiro ou não? Na realidade eu já trabalhei de várias coisas, sabe? Mas também trabalhava também como pedreiro, mas assim, por trás, cara, da bebida, muitas das vezes existe um grande profissional, né? Mas felizmente falando assim, não sei como posso falar, a bebida, ela esconde, cara, muitas coisas. Porque assim, às vezes a pessoa é capacitada para fazer tal serviço, né? Ele sabe fazer, ele sabe mexer com as ferramentas, mas infelizmente é assim, pela bebida, muitas das vezes ele perde um serviço, tá? Ele fica excluído da sociedade. Tem muita gente que é assim, nossa, o cara lá trabalha tão bem, o cara sabe fazer o serviço, puxa, mas ele bebe. Então ele acaba perdendo o serviço, né? Ele vai para outros lugares, nossa, o cara consegue fazer, o cara é um profissional, mas infelizmente ele bebe. Então, você vai perdendo. Você vai perdendo a credibilidade, você vai perdendo o seu espaço, né? E aí, por causa do quê? Por causa da bebida. Porque ela atrapalha. Só que o interessante, né? Que
graças ao meu poder superior, né? Já faz 3 anos, né? Que eu tô limpo, tô sem beber, só por hoje. Parabéns. Mas é assim, e nesses 3 anos, muitas coisas mudou na minha vida, né? Hoje, né? Serviço aumentou, sabe? A autoconfiança aumentou bastante. Então hoje, assim, hoje mudou a minha rota, porque hoje tem certas horas que eu tenho até que dispensar serviço, né? Olha só. Porque as coisas mudam, né? E ninguém queria te pegar, hein? Ninguém queria, né? Hoje é assim, porque na minha casa, né, no meu lar, a convivência com a minha esposa, com as minhas filhas, são as pessoas que eu fiz bastante sofrer, sabe? Mas aí, graças a essa sala, né, esse programa, além de salvar a minha vida, né, eu voltei a viver faz 3 anos, né? Então hoje eu venho alcançando coisas que eu já tinha perdido, né? Perdido o domínio, eu achava que eu nunca mais ia conseguir. Na realidade, eu achava que eu nunca mais ia parar de beber, né? E foi essa irmandade que me acolheu, né? E me resgatou. Por isso eu dou muito valor à sala de Alcoólicos Anônimos, né? Tem muita gente, que nem o companheiro já que ligou aí, ele falou que conseguiu parar de beber sozinho, sem uma ajuda. É raro uma coisa isso daí. Porque eu, na realidade, eu já tentei de tudo. Tentava de tudo para parar de beber. Por incrível que pareça, eu fui uma vez, eu queria parar de beber, mas queria e não queria ao mesmo tempo. Aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou lá no centro de Macumba. Lá vão fazer uma reza pra mim lá e eu vou conseguir parar de beber. E eu acreditei. A gente quer fórmula pronta, né? Que é fórmula pronta. Só que eu cheguei lá nesse centro de Macumba aí, eu fui justamente com um homem lá, velho. Como bebia pinga. Aí ele deu pra mim beber 51. Mas aí eu falei assim, pronto, eu vou voltar mais vezes, né? Eu gostei desse tratamento. Eu vou voltar mais vezes. Então, quer dizer, eu comecei a frequentar esse lugar, mas não porque eu queria para beber, porque lá tava dando pinga. Eu já andava sem dinheiro, sem nada mesmo, lá tava bem de graça. Jogou o sapo na água. Jogou o sapo na água. Então foi uma dessas coisas. Só que na realidade eu comecei a voltar a beber depois que realmente eu conheci a sala de Alcoólicos Anônimos. Salvou minha vida. José, oi, pode falar. Aí você já tinha feito parte da Irmandade. Você ficou 6 anos, se eu não me engano, né? 6 anos. 6 anos sóbrio em AA. Isso. Aí você começou a tomar chá de Jatobon. Isso. E se afastou da Irmandade, conclusão, você recaiu. Eu achava assim, sabe? Porque o Alcoólicos Anônimos é uma escola. Só que ela é uma escola que você não vai alcançar o seu diploma. Que cada dia que você vai, sempre se dá uma nova lição para você aprender. Então você nunca vai chegar no patamar, eu sei de tudo, eu conheço tudo, isso eu não faço mais. Não, a gente bebe e aprende, que é só por hoje. Então eu tava com 6 anos já de frequentando a sala, e eu achei assim, né? Pronto, eu já tô na sala faz tempo, eu não vou mais beber, eu não preciso mais da sala, né? Mas isso foi a pior besteira que eu fiz na minha vida, foi afastar da sala. Eu conheço um membro lá da sala lá que tá com 32 anos e tá no mesmo lugar. 32 anos frequentando uma sala da Alcoólicos Anônimos, né? E eu com 6 anos já achava que eu não podia mais beber, que eu já era dono de mim. E foi a pior besteira que eu fiz. Afastei da sala, afastei das reuniões. E quando você afasta de uma programação tão séria que é Alcoólicos Anônimos, você afasta também não só da sala, não só dos companheiros, você afasta uma porção de coisas na vida da gente. Porque em todos os momentos que a gente vive, no dia a dia, tem uma presença de AA. Em cada coisa da sua vida tem uma presença de AA. E eu larguei mão disso. Aí foi na hora que eu caí do cavalo, quebrei a cara, né? Mas ainda bem que para muitos ainda consegue voltar. E tem muitos que não dá tempo. Mas o poder superior, que não eu falo, tinha plano, tinha algo na minha vida que eu precisava voltar. Voltei de novo, né? Quantos anos você voltou a beber? Ficou quantos anos bebendo de novo? Olha, na realidade foi assim. Eu achava que eu ia voltar a beber mais um pouquinho, bagunçar mais um pouquinho. Na sala de novo. Depois entrava na sala de novo. Mas não é assim, não. Quanto tempo? Olha, fiquei mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos assim. Bebendo de novo. Você ficou 6 anos sóbrio, recaiu, ficou 5 anos bebendo. E hoje tá 3 sóbrio. Hoje eu tô a 3 sóbrio. Demorou. Só que na realidade é assim, eu achava assim que eu ia beber por pouco tempo e ia voltar de novo. Mas para quem não acredita que é uma doença, realmente é uma doença. Porque se não fosse uma doença, eu voltava no outro dia. Né? Ficava 2, 3 dias ali e já voltava de novo. Mas o negócio é tão forte. Compulsão, né? A compulsão. O negócio é tão forte porque você não consegue voltar de um dia para o outro. Né? Ainda bem que para mim ainda deu tempo, graças a Deus. Aí cheguei lá de novo, né? Tudo estragado, tudo arrebentado, com um monte de coisa para contar.
Ainda bem que deu Aí tempo. sua mulher te levou num bazar lá no Castellani. Mas isso daí, ali já tinha tudo o poder superior ali. Essa história eu acho curiosa. Mas aí eu, afastado da sala, aí tava tendo um bazar lá no alto do Castellani, e 2 companheiros, né? Um já conhecia há mais tempo, né? Que era da minha primeira passagem lá, e o outro eu não conhecia, e tava eu com a minha esposa. E tava tendo um bazar lá, e eu falei, não vou entrar lá no bazar, porque tem um companheiro lá da sala de Alcoólicos Anônimos, de AA, ele tá lá dentro. E se eu for lá, ele vai começar a falar pra mim voltar pra sala. E na realidade, naquele momento, eu não queria ir para beber. Só que eu fiquei pro lado de fora. Quando eu tô pro lado de fora, tinha um outro companheiro falando a mesma coisa de AA. Eu falei, nossa, tô perdido. E minha mulher já tinha entrado lá dentro. Eu falei, e agora? É aquele negócio. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Né? E eu esperando. E minha mulher, nada de sair. Eu também não podia entrar lá dentro. Porque ia dar de topo com outro cara lá. E pra fora também, eu queria sair perto do rapaz que tava perto de mim. E eu falei, e agora? Depois foi. Aí minha mulher saiu, com muito custo. Eu já bravo, né? Não entendeu por quê. Aí eu expliquei pra ela. Falei, eu preciso voltar pra sala. Hoje eu tive um sinal. Graças a Deus, hoje estou lá. José, você falou que cada reunião você aprende uma lição. Você frequenta Alcoólicos Anônimos aqui em Capivari, sim, né? Sim, frequento. Você foi aprender uma lição lá em Piracicaba, né? Eu aprendi uma lição também lá em Piracicaba, né? Porque que nem eu falo, o Alcoólicos Anônimos, dia a dia, ele vai ensinando a gente. Tem coisas que, na realidade, eu não sei se é uma faculdade, se é uma escola de cientista, não sei do que é, porque é uma coisa fantástica. É só quem tá ali que vê. Cada dia, a gente aprende algo, né? Eu aprendi uma coisinha, é simples, né? Mas faz grande diferença na minha vida, né? É uma coisa que eu aprendi com uma frase de um companheiro que fala mais ou menos assim: pra quem não tem nada, metade já é o dobro. Eu falei, puxa, isso daí é pra mim. Filosofia pura, isso aí. Filosofia pura. Aí eu cheguei, isso aí eu carrego comigo, cara, porque tem coisas assim que eu não tinha, e hoje não posso reclamar de algumas coisas que eu tenho, porque eu não tinha nada, pô. Então hoje a metade pra mim já é o dobro. Então a gente vai aprendendo, cara. E é muitas coisas que eu aprendo na sala de Alcoólicos Anônimos, né? Eu amo aquele lugar. Minha família ama aquele lugar. Porque através daquela família, através é uma família também, da Irmandade de AA, a minha família começou a dar mais atenção pra mim. Eu comecei, cara, a ser visto como um bom marido, como um bom pai, cara. Coisa que na época, a minha filha, coitada da minha filha, a minha esposa também, porque se tem uma pessoa que merece ser santa, é mulher de bêbado. Porque, na verdade, cara, como que sofre, cara? Mulher de bêbado sofre demais, cara. E eu fazia tudo isso pra minha família, tudo isso pra minha esposa, cara. Hoje, graças a Deus, né? Eu não vou falar pra quem fala assim, eu vou no AA, eu vou parar de beber, meus problemas vão acabar. Não, claro que não. Só que na realidade você vai ter força, você vai ter novas armas pra lutar contra os seus problemas e sem beber. A confiança vem dia a dia, dia a dia. Faz 3 anos que eu tô sóbrio, que não bebo mais. Mas é assim, eu não vou garantir pra ninguém que a minha mulher confia em mim ainda 100%. Porque eu estraguei a vida dela 15 anos, pô. Em 3 anos, será que eu vou limpar tudo? Né? Então tem que ter paciência, devagar. Cada vez. Um dia de cada vez. Ô, Rodrigo. André, tivemos aqui a presença do nosso amigo, companheiro Rodrigo, voltou aí no programa. Voltou. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela presença no programa Independência. Fale um oi pra nós aí, pros nossos ouvintes, Rodrigo. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, os ouvintes. Bom domingo a todos. Acho que é aquele microfone que tá funcionando. É esse? Aqui. Isso É esse mesmo. Isso aí. Caramba. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Rodrigo. Fechou. Beleza? Tudo bem. Prazer em revê-lo aqui no programa Independência. Viu? Prazer, meu. Bom, José? Vocês dois estavam hoje na reunião de Alcoólicos Anônimos? Sim, tá, vamos lá. O que aconteceu hoje na reunião de Alcoólicos Anônimos? Bom, hoje teve um fato inusitado lá, que eu cheguei meio atrasado, né? Mas eu vi lá 3 companheiros que iam entrar na sala hoje. Eu achei uma coisa maravilhosa, né? 3 de uma vez, né? 3 ingressos novos. 3 ingressos novos na sala, legal, é uma maravilha. São 3 vidas que de repente a gente pode tentar resgatar, né? Exatamente. Como assim a gente foi resgatado da mesma maneira. É uma benção isso daí, né? Ver a pessoa, né? E entra e se identificaram bem lá com a gente, porque a gente percebeu que eles viram que estava no lugar certo, né? Então eu achei que hoje, como diz o que foi falado hoje lá, para quem não tem nada,
a metade já é o dobro. Então ali entrou 3. Se ficar um, a gente já tá no lucro. Já tá no lucro. Agora, se ficar os 3, né? Mas eu tô muito grato, eu achei a reunião muito boa, como sempre, né? Legal. E quando você vê um recém-chegado na sala ali, o que você sente? Olha, eu vou falar para você, eu acho que não é só eu acho que todo mundo, mas o meu sentimento quando eu vejo uma pessoa entrar ali, é um sentimento, é um prazer, né, muito grande que eu sinto, porque eu já fico com aquela esperança de que aquela pessoa que entrou ali, ela vai se recuperar. E se ela sentir o sabor da recuperação, eu tenho certeza que ele não... Pode até recair, mas ele não vai querer ficar sem voltar para a sala. Verdade. Porque a pessoa recai, aí o tapa na cara, eu não recaí, mas o tapa na cara é muito forte. É dolorido. Eu estou há muito pouco tempo, né, que eu parei aí, vai fazer 9 meses agora no começo de dezembro. Parabéns. Muito obrigado, eu sou grato a vocês, lógico, porque vocês são meus espelhos, né? A gente olha na cara de um do outro, a partilha lá é muito importante. Então ouvir, sentar na sala, não precisa nem partilhar, mas sentou lá, ouviu, é meio caminho andado. Então tem que participar de reunião. E meu desejo para as pessoas que foram lá hoje é que eles se empenhem, né? E para aqueles que não foram também, que vão experimentar, porque o medo de ir é o medo de tudo que a gente tem na vida, né? A gente tem esse medo por causa do vício. A gente cria medos na cabeça da gente que não existe, na verdade. Então nossa ADA é o lugar de levar o medo pra gente todo mundo junto lá pisotear ele e arrebentar com esse medo que a gente tinha lá e entrar pra uma vida nova, porque lá é o lugar certo da gente perder o medo e voltar a viver, porque lá todo mundo é igual e a troca de ideia lá, o que um fala, o outro não precisa nem falar, porque um fala do outro lá, na verdade, que bate muito certo, é muito gratificante. Muito bom, obrigado, Rodrigo. Eu agradeço, José. Valeu. Marcão, não fizemos aquele giro pelas Irmandades, né? Não fizemos, vamos fazer. Vamos fazer. Aqui em Capivari, capital intergaláctica da recuperação, temos vários grupos de ajuda mútua para vários tipos de problemas emocionais e ou dependência. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas, quartas e sábados às 20 horas, lá na rua André de Melo. Todas essas reuniões na rua André de Melo 286. Em Rafar, Narcóticos Anônimos, localizado lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, rua Soares, Hungria, 164, centro de Rafar. Reuniões lá em Rafar de Narcóticos Anônimos, terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Alcoólicos Anônimos, a Irmandade Mãe, né, que deu origem a todos esses programas de 12 Passos, aqui em Capivari, representada pelo Grupo Capivari, lá na rua André de Melo, também 286, no térreo, né, nos fundos. Reuniões, segunda-feira, plantando a terça-feira, propósito feminino, quarta-feira, reunião aberta, quinta-feira, reunião para novos e recém-chegados, estudo de passos e tradições, sextas-feiras, às 20 horas, reuniões abertas também. Todas essas reuniões semanais começam às 20 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Sejam muito bem-vindos a Alcoólicos Anônimos, essa irmandade aí que os companheiros estão todos falando bem aqui. Você sabe uma coisa, viu? Se você é pingaiada, tá ouvindo aí e quiser parar de beber, vai pro AA que funciona o programa. Agora, uma coisa eu te prometo, nunca mais você bebe sossegado. Verdade. Entrou em AA, acabou o prazer, hein? Acabou. Então, saiba disso. Verdade. Meu querido pingaiada, meu querido semelhante, vai pra AA e você nunca mais vai beber sossegado. Porque aí o olho do AA parece que fica atrás da sua testa, da sua nuca, assim, ó. Parece que sempre tem um companheiro te olhando. Parece, não, agora eu vou tomar aqui sossegado, eu tô aqui em outra cidade, passa um companheiro do outro lado da rua. Eu tentei fazer isso, cara. Tentei sair daqui e fui lá pra Bahia. Aí, ó. Acho que lá na Bahia ninguém vai me ver bebendo. Eu achava que a distância, né, ia eliminar meus problemas. Mas nada, cara. Fui daqui lá. E problema, cara, não paga passagem não, cara. Ele vai direto. Ele vai direto. Problema não paga passagem. Não, cheguei lá, já tava lá. Entendeu? Aí o que aconteceu? Bebi, papá. Eu tentei fazer isso. Falei, eu vou beber lá. Os companheiros de Capivari não vai ficar sabendo, né? E foi a pior besteira que aconteceu comigo.
Quem falou para conseguir parar? Não para mais. Não para mais. Então, ficou todo mundo sabendo. Grupos familiares Naranon. Daqui a pouco, reunião de Naranon, aqui na rua Doutor João Adolfo Stein, pertinho da rádio aqui, número 480, na sede da AVCC. Reuniões às quintas-feiras às 20 horas e domingos, daqui a pouco, às 15 horas. Participem de reuniões de Naranon. Você que tiver algum problema de droga na família, precisa conhecer o Naranon. Grupos familiares Alanon, reuniões aos domingos, como disse a dona Vera agora no ar, né? Rua André de Melo 286, Sobreloja. Pode ir lá aos domingos que dona Vera vai receber a senhora lá. Pastoral da Sobriedade, reuniões para familiares e dependentes, reuniões às segundas-feiras, 19h30, Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E finalmente, Neuróticos Anônimos. Bom, se você não tem problema com álcool, não tem problema com droga, mas a sua vida não está deslanchando, pode ser que você seja um neurótico, ou então você tenha problemas emocionais. Aliás, quem não tem problemas emocionais? Quem não tem uma ansiedade? Quem não tem uma insônia, né? Quem não tem... todo mundo tem um pouco de problema emocional, psicológico. Então, essa reunião aqui vai servir redondinha para você. Reuniões de Neuróticos Anônimos, todos os sábados às 15 horas, Rua André de Melo 286, Sobreloja. Beleza, André? É isso aí. Eu separei uma música aqui, que a gente fez esse giro pelas Irmandades, falamos sobre dependência alcoólica, dependência química e emocional, né? E eu gosto sempre de lembrar que o Chorão do Charlie Brown Jr. era uma coleção dessas três dependências, né? Ele era um poço de problema também. Ele era dependente alcoólico, dependente químico e dependente emocional. Infelizmente não aceitou ajuda, não aceitou... E morreu disso, né? Não quis se recuperar, morreu disso. E ele compôs uma música pouco antes dele morrer que chama Contrastes da Vida. Olha e só. Ela expõe todo o sentimento de um dependente químico e alcoólico e emocional. Legal. Queria convidar os nossos dois participantes aqui a prestarem atenção nessa música e comentarem se na época da ativa do alcoolismo sentia essas coisas. Se eles sentiam isso que o Chorão retrata nessa música. Legal. Beleza? Prestem atenção então. E Contrastes da Vida, Charlie Brown Jr., programa Independência. A voz da recuperação. Vamos lá. Muito bem. A gente ouviu Charlie Brown Jr. Contrastes da Vida, que ela fala aqui, ó, quando tudo se torna previsível e não se espera mais da vida. Você sentia isso, José? Ah, sim, com certeza, né? Porque na realidade é assim, né? A gente passa por alguns momentos que na realidade a gente não quer, nunca imagina, não sonha. Eu não imaginava, não sonhava, não queria viver numa rua, não queria que a minha vida fosse do jeito que foi, né? Mas infelizmente eu acabei, o álcool me levou num lugar que eu nem sonhava que eu ia passar por aquilo. Eu, na minha mente, nunca, jamais, eu achava assim que a bebida não ia trazer pra mim tantas coisas assim de desgraça que nem me levou. Numa sarjeta, pedir esmola, sabe? Foi umas coisas muito humilhantes, cara. Mas eu tive que aprender a lutar contra isso, porque se eu, é duas opções que eu tinha na vida, né? Ou eu continuava daquela maneira, eu já estava morto hoje, ou aceitava uma ajuda. E graças a Deus consegui dar a volta por cima, mas eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu volto de novo. Isso aí. Rodrigo, e você chegou a um ponto da vida que achava que tudo já era previsível, que não esperava mais nada da vida enquanto estava na ativa? Com certeza, eu quando estava na minha ativa, eu achava que estava tudo certo que eu estava fazendo, né? Eu fazia dia após dia a mesma coisa, batia na mesma tecla, achando que eu tinha o pleno controle, mas cada vez eu fui me afundando mais, né? Fui me afundando e não conseguia mais ter alguma ação que me fizesse sair daquele lugar que eu estava. Era um lugar, era uma treva, né? Era um lugar escuro que eu não conseguia conversar com ninguém, não conseguia pedir ajuda, não conseguia nada. Foi uma coisa muito triste, cara. Esse fundo do poço, eu não desejo ele para ninguém de maneira nenhuma.
porque ele é ingrato demais. Então, eu senti isso daí, foi um sentimento muito ruim. E eu, graças à sala, eu tirei o pé da cova. Muito como diz bom. o outro, nasci de novo. Eu vou terminar de ler a mensagem de Dr. Bob. Demorou. E mais uma coisa, nenhum de nós estaria hoje aqui se alguém não tivesse tido tempo para explicar-nos alguma coisa, para nos dar uns tapinhas nas costas, para levar-nos a uma ou duas reuniões, para fazer numerosos atos de bondade e consciência em nosso favor. Assim, não deixemos nunca chegar um grau tal de complacência presunçosa que não nos permita dar a ajuda ou tentar dá-la a nossos irmãos menos felizes, já que ela tem sido tão benéfica para todos nós. Muitas felicidades a todos, Dr. Bob. Dr. Bob morreu de um câncer, né, de cólon, e Bill, ele na ocasião do câncer de Dr. Bob, ele foi lá dar uma força, né, dar uma moral para o Dr. Bob, e Dr. Bob respondeu para Bill: quem mordeu a isca do alcoolismo pode beijar um câncer com as mãos atadas para trás. Ele, como médico e sua enfermeira, trataram gratuitamente de mais de 5.000 alcoólatras. Olha só. A última vez que o Dr. Bob apareceu em público e já muito debilitado foi em 3 de junho de 1950, na primeira convenção mundial de A. Legal. Sensacional. Feita aí as devidas homenagens a Dr. Bob, que ontem completou 60 anos de seu falecimento. Que Deus o tenha. André, alguns dependentes de drogas até admitem a necessidade de ajuda, mas resistem à ideia do tratamento. O que a família pode fazer para ajudar? Então a dona Verinha falou muito bem sobre esse tema aqui, e o entendimento da psicóloga Maria Luísa Bernardo, do livro Que é Dependência Química, responde assim a essa questão. Os familiares são aliados importantes na tarefa de motivar o dependente químico ou o alcoólatra para o tratamento. Tentativas de argumentação racional, ameaças teatrais ou mesmo pedidos lacrimejantes para que o dependente aceite o tratamento quase nunca surtem efeito. São as situações limites de crise e significativa perda pessoal que derrubam as barreiras impostas pelo dependente. O primeiro passo, portanto, é romper os mecanismos da facilitação. A família precisa fazer com que ele perceba que o uso de drogas está afetando negativamente sua vida. Na prática, precisa evitar atitudes paternalistas e de proteção do dependente. Não cobrir cheque sem fundo, não resolver problemas pessoais, não inventar justificativas para o uso de drogas, não protegê-lo da repercussão ruim de seus atos cometidos sob o efeito de drogas ou de álcool. O segundo passo é reconhecer a sua própria codependência. Muitas vezes os familiares apresentam-se tão ou mais afetados que o dependente. A convivência com o problema os torna disfuncionais. A família precisa se conscientizar de que ela não causa, não controla e não cura a dependência química. Procurar ajuda em grupos anônimos como o Al-Anon e Nar-Anon são também recomendáveis. Em casos mais graves de disfuncionalidade familiar, orienta-se para busca de ajuda profissional. Muito bom. Essa aqui foi a psicóloga Maria Luísa Bernardo, autora do livro O que é Dependência Química. Eu vou ler mais um trechinho aqui, que esse está no livro azul de Alcoólicos Anônimos, né? O livro Alcoólicos Anônimos. Legal. É um trechinho de Dr. Bob também. Dedico uma grande parte do meu tempo a levar o que aprendi a outros que querem e precisam muito. Faço-o por 4 motivos. Primeiro, por sentido de dever. Segundo, porque é um prazer. Terceiro, porque ao fazê-lo estou a pagar a minha dívida ao homem que gastou o seu tempo a passar-me a mensagem. E quarto, porque de cada vez que o faço, protejo-me contra uma possível recaída. Legal. Ao contrário da maior parte de nós, ele fala que a minha apetência pelo álcool não diminuiu durante os primeiros 2 anos e meio de abstinência. Esteve quase sempre presente, mas nunca estive sequer próximo de ceder.
E ele comenta que sentia-se terrivelmente inquieto quando via os amigos dele bebendo, mas porque sabia que ele não podia, né? Só que ele se disciplinou e colocou na cabeça dele que ninguém colocou bebida na goela dele. 2 anos com fissura ainda, hein? Doutor Bob, hein? Se o doutor Bob teve isso, imagine nós que come só feijão. Então o Rodrigo mencionou a recaída aí, ó. O que o Rodrigo tá aqui fazendo hoje, e o José também, e eu e Marco Melo também, estamos aqui também porque cada vez que a gente tá aqui, estamos mais distantes de uma recaída. Exatamente. É exatamente isso. Muito bem, André. Então agora eu vou falar sobre um pedacinho do livro No Rastro do Sol, que é uma obra sobre apontamentos técnicos e doutrinários sobre a dependência química, uma publicação lá da cidade de Niterói, da minha querida amiga Thelma Regina Leal Pereira, ela que fez a grande parte dos textos aqui, e os comentários técnicos de Alan Silveira. Aqui ele fala uma coisa muito interessante, que o uso de substâncias viciantes pode alterar não só funções do corpo físico, instalando nesses casos morbidez, mas ter implicações mais sérias quando analisamos a situação do usuário pela ótica espiritual. Esse livro é um livro dos espíritas, né? E engraçado, na visão espírita, a gente ouve muito, às vezes, eu só vou parar de beber quando eu morrer, né? Na visão espírita é pior ainda. Você morre, se você não tiver em recuperação quando você morre, você vai continuar bebendo morto. Nossa. Que daí você vai virar um vampiro e vai ficar lá em porta de boteco sugando os pingaiada. E você vai virar um vampirinho de pinga por aí. Pior ainda. Se os espíritas têm razão, é melhor você parar de beber ainda vivo, viu? Porque senão você vai virar um suga-suga de pingaiada. Imagine, se já é ruim ser pingaiada, imagina ser vampiro de pingaiada. E a gente já foi muito sugada nessa vida. Eu com certeza devia ter uns vampirinhos sempre companheiro aí mesmo. Com certeza. Tem uma pessoa aqui na linha que quer falar um oi pra vocês. Opa! Alô? Boa tarde pra todos vocês aí, meninos. Tudo bem? E garotada, como é que estão aí? Salve, salve! Salve, Chiquinho. Tudo bem, Chiquinho? Os 2 companheiros aí, tá de parabéns, viu? Tô ouvindo eles falando aqui. A nota pra vocês é 10, que eu dou. O Chiquinho aqui tá dando nota 10 pra vocês aí. Tamo junto, Tamo junto, obrigado. Marcão, pro André, pra Paulinho, ou não? Aqui é José e Rodrigo. José e Rodrigo. José e Rodrigo? Opa! E aí, moçada, como é que estão vocês aí, cara? Beleza, Chico, obrigado. Obrigado, Chiquinho. Opa! Um abraço, Chiquinho. Show de bola aí pra vocês aí, tá? Obrigado. Continua na linha aí, continua na sintonia do programa Independência, Chiquinho. Obrigado, viu? Obrigado. Legal. Tchau. Tamo junto. Tamo junto. Abraço. Chiquinho acabou me lembrando que eu preciso mandar um abraço pro seu Noel, senão ele vai pegar no meu pé. Seu Noel, também conhecido como o Belzinho da 15, também conhecido como Atestadinho da Dona Tereza, Ligeirinho, vários apelidos para um homem só. Ei, rapaz, grande abraço pro seu Noel, viu? Obrigado, seu Noel, pela sintonia. Eu sei que todo domingo você tá aí e você fica só esperando essa hora que eu mando um abraço pra você aí, né, meu pai? Obrigado, viu? Tamo junto. Eu gostaria de mandar um abraço aqui também, pedir licença aos companheiros aí. Um amigo meu lá de Capão Bonito, o Luciano. Opa! Eu tive lá essa semana que passou e é uma pessoa maravilhosa. Ele me deu muito apoio. Legal. Nessa minha nova caminhada, né, que eu tô realizando na minha vida. Já há algum tempo que eu não via ele, que eu viajava muito para lá e faz muito tempo que eu não via mesmo. Só que a amizade quando é verdadeira, ela não muda, né? O sentimento fica, não importa a distância que você esteja, né? Opa. Então eu queria mandar um abraço e dizer que para ele acreditar também na vida, né? Em Deus, no poder superior, porque tudo passa, né? Então o mal passa e ele dá lugar ao bem pra gente acreditar, porque a gente consegue e tendo o amor no coração, não há o que o resista, não há mal que resista, né? Um grande abraço, Luciano.
Fica com Deus. Fica com Deus, Luciano. Muito bom. E ó, o Rodrigo chegou aqui depois, mas ele falou uma coisa sobre o amor, né? Dr. Bob falou na última mensagem dele, eu li esse trecho antes de você chegar, que depois de entrarmos em Alcoólicos Anônimos e entrarmos em recuperação, nós viemos a descobrir o que é o amor. O que é o amor. E que a nossa recuperação e a programação se resume em amor e serviço. Amor e serviço. Ó, chique. Dr. Bob sempre, 50 anos que esse homem morreu, ele continua me ensinando, né? Não, ensina. Não vai ensinar muito ainda. É que na realidade, pra gente, né, os membros do AA, pra gente ele não morreu. Pra gente ainda continua vivo. Tá sempre vivo, né? Eu fecho com o Dr. Bob, viu? Eu fecho com ele também. Muito bem. Legal. Acabando o programa Independência aqui, vocês não sabem daí que Marco Melo continua com vocês aqui no Tarde Sônicas. Tamo junto. Né, Marcão? E vai até às 17 horas, programa muito bom, de muito bom gosto musical, viu? Vamos botar as pedradas do rock and roll aí pra rolar, não? Pra quebrar. Capivari City. Isso aí. Ô, José, suas considerações, sua mensagem para aquele alcoólico que ainda sofre, para aquele alcoólico que ainda não criou coragem de procurar ajuda. Olha, a mensagem que eu passo para vocês aí, que tá na dúvida, tá sofrendo, tá com os problemas, mas ainda não admitiu, procura uma sala de Alcoólicos Anônimos, né? Vai ser muito bem, você vai ser uma pessoa bem recebida naquele lugar, assim como eu fui. Você vai ter, eu tenho a certeza que se você se admitir e entregar, né, todas as suas vontades e admitir que você realmente é impotente perante o álcool, a sua vida, a sua história vai mudar. Talvez dentro de você exista um grande profissional, existe uma pessoa boa, é só você que não está dando espaço para essa pessoa ser libertada. Tudo depende de você. Muito bem. Sensacional. Rodrigo, sua mensagem àquele alcoólico que ainda sofre, o adicto, né? Toda pessoa que ainda sofre algum tipo de dependência, o que você fala para ele e para os seus amigos, para os seus ouvintes também, fica à vontade para mandar o seu alô. Olha, boa tarde a todos, meus amigos, os ouvintes. Eu queria dizer que esse trauma que a gente vive, que você do outro lado talvez esteja vivendo, esse medo, essa angústia, todos nós já passamos, todos nós lá no AA compartilhamos dessa vida aí, já sentimos ela na pele, no corpo, na alma, né? É uma dor muito profunda e lá a gente compreende muito o que está acontecendo com a vida de cada um. A gente troca ideias lá e a gente consegue chegar a um acordo e é muito benéfico. E eu queria dizer para todos, né, que não tenham vergonha, que não tenham medo e que acreditem em si próprios, porque o poder que Deus deu para um, Ele deu para todos. Você que está aí do outro lado ouvindo não é diferente de nós que estamos aqui falando. Todos são iguais, então todos têm os mesmos dons para poder se tornar uma pessoa melhor. Eu não sou diferente de ninguém, nossos amigos aqui, tem o Zé, o André, o Marco, a gente batalhou, tem que ter vontade própria, então é só você ter vontade própria, se entregar e dizer para si mesmo que chega, que é uma vida nova, que você vai conseguir. Um abraço. Muito bem. Valeu. Marcão, diga lá. Digo sim. O meu recado vai para aquele que pensa que não tem problema com álcool, né? Ou com droga, mas eu vou falar hoje mais para os pingaiadinha novo. Porque todos esses companheiros que a gente já trouxe aqui no programa Independência, inclusive esses dois que estão hoje aqui, porque fica muito assim, o cara é novo ainda tá naquela fase da bebida, que é gostoso, que ainda tem a mulherada junto, ou então uma enzaiada, não sei qual que é a sua preferência, não importa, né? Mas você está ainda na crista da onda. E o álcool, se não fosse gostoso, não tinha ninguém bebendo, né? Todos nós aqui começamos com essa fase também. Então, todo cara que perdeu pro álcool, começou que nem você, companheirinho. Começou com essa fase gostosa. Só que as estatísticas provam, cada 10 de vocês, um vai acontecer, pode aparecer pelado num pasto. Pode. Filhão.
Então pensa bem, bota a mão na consciência. Vê se por acaso você não é aquele cara muito parecido comigo que sempre falava, não, vamos tomar mais uma, não, vamos chamar mais uma caixa, acabava o churrasco, não, pessoal, tá tão gostoso, tá tão divertido, vamos ficar mais, não sei quem, não sei quem. Ó, filho, põe a mão na cabeça, vê se você não é esse cara aí. Se você for, companheiro, é capaz de você ser que nem nós. É capaz de você aparecer num pasto pelado algum dia. É capaz de você virar um mendigo. É capaz de você virar um andarilho. É capaz de você morrer antes de fazer essas coisas, que seria mais difícil ainda. Ou então, como os espíritas acreditam, é capaz de você morrer e virar um vampiro. Daí é pior ainda, né? Então, companheirinho, vem pro programa, conheça o programa de AA, se renda, né? Veja que se você conseguir parar de beber agora, é mais fácil. Não vai esperar chegar numa sarjeta pra você falar, eu acho que eu sou mesmo um alcoólatra. Aí é tarde demais, filhão. Quer dizer, nunca é tarde demais, mas aí você vai ter gastado a vida inteira. Eu conheço pessoas que ficaram 30 anos no álcool e não produziram nada, não venceram na vida em função dessa doença. Eu sou um exemplo disso. Eu só fui começar a viver de novo depois de velho, já com 42 anos, eu comecei a reconstruir a minha vida. Então, meu recado vai pra esse companheirinho que pensa que tá tudo certo. Cuidado, o álcool é traiçoeiro. Tamo junto, Marco Melo na área. Isso aí, fechou. O programa Independência termina aqui. Eu repito o que eu sempre falo, não tenha vergonha de pedir ajuda, vergonha é sofrer sozinho. Essa música já tem no telefone, já a pessoa que tá ligando aqui, agora um pouquinho na linha. Essa música aqui, que eu vou deixar vocês ouvindo no final do programa, dedico ao meu amigo Lima lá, que ligou aqui pra gente hoje. Ela se chama Última Lágrima, tem uma mensagem super bacana no começo. Chique. Presta atenção, Lima, presta atenção você que tá nos ouvindo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!